Exame de perguntas e respostas da etapa final do Exame Hunter. Voz do narrador descrevendo a sala cheia de candidatos. Por favor, respondam as 3 próximas perguntas baseadas no conteúdo desta transmissão. Voz firme do apresentador no telão explicando. Essa é uma transmissão da viagem ao continente negro, transmitida ao mundo inteiro alguns dias atrás de Kakin e Beyond Netero-sama. Voz calma e clara da examinadora, lendo cada questão. Você sabia sobre esta informação antes da transmissão de Beyond Sama? Se sim, por favor nos conte todos os detalhes que conhece a respeito disso e como tomou conhecimento desta informação, além de nos contar da melhor maneira possível como explicaria essa informação a alguém que não a conhecia antes. Por favor, pensem e respondam quais são os méritos econômicos, sociais e culturais que essa informação os trouxe por terem tido conhecimento sobre ela antes. Voz do narrador firme concluindo a página. Os Hunters que levarem em conta o poder político do reino de Kakin e do V5 se beneficiarão depois da viagem. Voz firme confiante do homem de cabelos claros. Eu sabia, já que trabalho numa agência de informações. Kurapika avaliando com frieza, em tom baixo e decisivo. Ele está colocando mentiras em meio a verdades. Culpado. Voz racional e técnica do homem de óculos. Os méritos são muitos no que se refere aos negócios de ações de agora e futuros, além de serviços e infraestrutura, mas estou fugindo do tema. Os maiores lucros, sem dúvidas, serão usufruídos pela família real de Kakin. Kurapika avaliando calmamente. Ele não sabe de nada, inocente. Voz de outro homem, sério e reservado. Claro que eu sabia sobre isso antes, infelizmente não posso revelar minha fonte. Kurapika em tom firme. Ele está escondendo alguma informação extremamente importante. Culpado. Voz de outro candidato, exibido em tela, meio nervoso. Eu procuraria conseguir conexões com os oficiais de Kakin. Kurapika encara, silêncio pesado, depois sentencia. Sinto vergonha em dizer que não sabia de nada. Pausa curta, firme. Realmente. Um observador ao fundo impressionado. É surpreendente. Kurapika reflete com um olhar sério e calculista. Nunca imaginei que quantos assim conseguirão passar pela termografia e pelo detector de mentiras. Eu pensei que a maioria dos espiões que estavam tentando passar pelo teste mental durante a primeira avaliação haviam sido todos eliminados, mas... Tem de óculos escuros, sério, firme. Não é isso, estou falando da sua habilidade. Kurapika com calma e olhar direto. Por favor, não me superestime. Você foi humilde e não tinha certeza se seria útil ou não. E eu posso estar exagerando, mas parece que ela foi pensada justamente para essa situação. Narrador descrevendo, cena mostrando a sala cheia de documentos. Na verdade, nem mesmo eu entendo completamente a natureza desta habilidade. Homem de óculos desconfiado. Existem riscos no uso dela? Kurapika racional e contido. Mas agora, com isso, não devemos ter quaisquer problemas. Imagem do computador na tela, voz neutra de explicação. É verdade que temos muito mais espiões se candidatando do que imaginávamos. Kurapika sério revelando sua percepção. Quando estou totalmente focado, consigo perceber variações imperceptíveis que transcendem minha percepção e as transmito para a corrente. Sob circunstâncias normais, eu preciso estar bem de frente para o alvo para ela funcionar, então acho que é só um palpite. Voz interna em tom reflexivo e mais baixo, como se fosse pensamento. Essa habilidade só é capaz de enxergar através de mentirosos treinados. Contudo, pelo menos isso é o que eu acho. É possível que através do Emperor Time, tudo se torne tão vívido que eu consiga detectar essas variações através de imagens, contanto que eu já tenha visto o alvo pessoalmente. Kurapika, sério, explicando com calma. Isso parece mais do que o bastante, não é? Qual é o problema então? Bem, por exemplo, se eu fosse um espião e eu tivesse que enganar alguém com uma habilidade parecida com a minha. Kurapika continua, olhando para baixo pensativo. Talvez uma habilidade de apagar lembranças, não para esconder minhas mentiras, mas sim para apagá-las completamente. Eu procuraria por alguém com a habilidade de manipular a consciência e a percepção dos outros. Close na mão de Kurapika, refletindo em silêncio. Se por acaso o alvo não souber que ele mesmo está mentindo, provavelmente minha corrente não vai funcionar. Kurapika encara com firmeza. Essa é a dúvida. Homem de chapéu, sério, respondendo de forma seca. Entendi. Kurapika continua, em tom objetivo e firme.
Acho que ao usar um método similar ao que eu citei, provavelmente tornaria possível que eles passassem pela armadilha de 2 camadas do exame Hunter. Curapica ainda mais intenso, com olhar fixo. Dentre os altos níveis da organização, se houver alguém com uma habilidade parecida com a minha, ou, novamente, alguém que conheça outra pessoa com uma habilidade parecida com a minha, e eles forem inimigos... Close dramático nos olhos do homem de chapéu, suando levemente. Bem, será mesmo que essa possibilidade existe? Som ambiente de cidade movimentada. Narração descritiva. A noite cai sobre uma avenida iluminada. Carros circulam, faróis cruzam uns aos outros, refletindo nas vitrines dos prédios modernos. Corte para o interior de uma casa luxuosa, silêncio pesado, detalhes do ambiente. Vemos um corredor decorado com plantas e quadros. Cada cômodo parece arrumado e silencioso, transmitindo riqueza e ostentação. Som agudo, trim. Música do celular toca na mesa. Um telefone celular começa a tocar, interrompendo o silêncio. Close em um homem de cabelos longos, elegante, vestindo um roupão caro. Ele atende o celular calmamente enquanto saboreia uma taça de vinho. Kserianich. A câmera abre revelando-o sentado confortavelmente em uma poltrona luxuosa. Ao lado, uma mesa com champanhe e taças reforça um ambiente de poder e extravagância. Ele se reclina relaxado, com um ar de total confiança. Close no homem de cabelos longos, elegante, falando ao celular com um sorriso confiante. E aí, B? B. Nota aparece escrita. Nota B igual a Big Brother, irmão mais velho em inglês. Ele continua, voz calma, mas carregada de provocação. Você vai ficar feliz, tenho boas notícias. Corte para um longo corredor silencioso, câmeras de segurança e portas fechadas. O som grave de um rugido ecoa pelo ambiente. Sou eu, Benjamin. A câmera avança pelo corredor, o rugido cresce. Grá! Transição para uma cena brutal. Um homem musculoso com cabelos espetados e olhar selvagem segura firmemente um leão enfurecido em seus braços, como se fosse parte de um treino insano de dominação. Nosso pai aceitou. O leão, em desespero, ruge em fúria. Grá! O homem sorri satisfeito e responde com firmeza. Sério? Olhar sério e firme de Benjamin. Suas palavras ecoam com convicção. Sim, ele foi bem claro. Voz grave ecoa em sua mente. Quem sobreviver a essa viagem será o rei. Corte para Kserianich, em êxtase, olhos semicerrados de satisfação. Oh, Deus do céu, finalmente, sou tão grato. Ele sorri de forma sombria, o olhar ardendo em ambição. Trema e se desespere, Benjamin, porque eu serei o rei. Ele solta uma risada baixa e macabra. Cur. Ele se curva mais sobre o telefone, enlouquecido pelo anúncio. Finalmente, eu vou poder erradicar cada pedaço de lixo sem misericórdia. A cena corta para Benjamin, sério, encurralando a arrogância do irmão. Contou para algum dos outros? Kserianich com frieza irônica. Sou naturalmente chapado. Benjamin incrédulo, mas firme. Tá chapado ou algo assim? Não me diga que você realmente acha que pode vencer? Cena abre na sala de treinamento. Vários homens fortes estão lutando enquanto Benjamin aparece com seu leão ao lado, firme e intimidador. Benjamin, voz grave e séria. Ele deu ordens para que a mensagem fosse informada a todos os nossos parentes. Já que vou lidar com você pessoalmente, close em seu rosto, determinação feroz transparecendo no olhar. Eu mesmo vou quebrar cada um dos seus ossos com as minhas próprias mãos. Corte para Kserianich, deitado, relaxado, debochado ao telefone, um sorriso cínico no rosto. Mas você foi o primeiro a quem contei. Ele solta uma risada sarcástica. Estou morrendo de medo, então não me ligue mais, tá? Tchau, tchau. Em seguida, fingindo se excitar teatralmente, ele provoca. Oh, me molhei todo. Benjamin fecha os olhos com raiva. Seu leão ruge ao fundo mostrando as presas. Na sequência, um corte mostra um homem tatuado treinando golpes no dojo enquanto outro observa calmamente. Voz do observador, irônica e debochada. Dizer eu mesmo parece uma menina falando de si mesmo na terceira pessoa, não acha? A cena abre em close no rosto de Kserianich, olhando fixamente para o celular, enquanto uma silhueta sombria de corpo em posição meditativa aparece em sua mente, como se fosse uma visão ou aura espiritual.
Corte para Benjamin. Ele está de pé, com a expressão dura e firme, enquanto seu leão, ao lado, ruge ferozmente mostrando suas presas e soltando saliva da boca aberta. Mudança para outro cenário. Vemos uma fileira de celulares alinhados, todos iguais, em cima de uma mesa. Um deles vibra e acende a tela, indicando uma ligação recebida. Em seguida, Tseriednir aparece em destaque, segurando seu celular com uma expressão calma e quase entediada, encarando a tela enquanto atende o chamado. No ar, um pequeno efeito sonoro surge. Tonk. Essa página é mais silenciosa e carregada de tensão, né? A força do Benjamin contrasta com a frieza calculista do Tseriednir. A cena abre com Tseriednir segurando o celular calmamente, falando em tom frio e calculista. Teta, como foi? Ele continua, com um leve sorriso confiante no rosto. Condicionalmente, todos os 5 passaram. Teta responde do outro lado, séria, enquanto a cena mostra Tseriednir caminhando com tranquilidade. Mas é claro, depois de receber um pedido de cooperação vindo da organização, essa corrida praticamente já é nossa. Tseriednir comenta em voz calma e irônica, observando o ambiente ao seu redor. Bem, é natural, já que eles não são completos idiotas. Corte para imagens mostrando navios e movimentação de príncipes. A voz segue em tom de narração explicativa. Alguns dos outros príncipes começaram a pensar da mesma forma. Já foi inclusive decidido que haverá 15 membros da staff para cada príncipe, na viagem. Nós irmãos não nos damos nada bem, ainda assim teremos que viajar juntos em um mesmo navio. Cena escurece, reforçando a gravidade da situação. Teta explica com firmeza. Temos muitos aliados que podemos contar, é uma situação perfeita. Mas existe um problema. Fomos avisados que qualquer um que esconda algo ou não responda às perguntas da associação será rejeitado. Aparecem soldados em terno preto com fones e expressões sérias. Um deles fala em tom grave, quase militar. Os membros já foram avisados a respeito do complexo relacionamento entre os príncipes que disputam a sucessão da coroa. Teta encerra em tom firme e profissional. Bom trabalho, sem problemas. Aqueles que não vieram ao exame foram os homens de Benjamin, o primeiro príncipe, e de Tyson, o 6º príncipe, não foi? Outro personagem, resposta calma, analítica. Precisamente, como deduziu isso? Narrador, voz reflexiva. Por arrogância e inveja, Tyson jamais permitiria que seus amados soldados saíssem de perto dele, já que ele teme que espíritos tramem contra ele. Benjamin acha que seus excelentes soldados, de quem se orgulha tanto, são muito superiores aos da organização Hunter, e por isso jamais aceitaria ser julgado por eles. Personagem riso sarcástico. Cucucu. Como esperado, havia um idiota concorrendo. Sem nem pensar na possibilidade de mentiras, ele envolveu seus soldados com pensamentos de assassinato. Que idiota. Outro personagem, frio e objetivo. Sim, parece que todos os homens de Luzuru, o 7º príncipe, falharam de acordo com o relatório da organização. A propósito, houveram guarda-costas que não conseguiram no exame? Soldado respeitoso. Rotas de fuga, pontos cegos, tempo de jornada e as possíveis áreas remodeladas. Quero absolutamente tudo hipotetizado. Outro personagem determinante. Existe algo que nem mesmo os 7 pecados capitais levaram em consideração. Diga a todos para adquirirem conhecimento a respeito do interior da baleia negra utilizando as plantas que recebemos. Soldado, sim senhor. Narrador, voz firme e de comando. Quanto à viagem, as entregas defensivas, os preparativos serão dados de antemão. Muito bem, quando voltar ao país, por favor retorne às suas funções defensivas. Narrador, voz cada vez mais intensa e exaltada. Qualquer um desses porcos se tornar rei ao invés de mim é simplesmente inaceitável. Inaceitável, entenderam? Narrador, tom grave, reflexivo, quase ameaçador. Vaidade excessiva. Não ser capaz de tomar consciência de sua própria ignorância é o maior pecado de todo. Personagem 1, tom sério, pensativo. Não acho que exista essa possibilidade. Personagem 2, curioso, questionador. Por que diz isso? Personagem 1, analítico, firme. Primeiro, dentre zodíacos não existe ninguém que use uma habilidade assim. Porque, entenda que é pura conjectura, mas o que penso é o seguinte. Claro, não tenho como saber toda a extensão dos poderes de todos, mas sei de todos os poderes dos membros da facção que eu fazia parte.
Narrador, tom explicativo. Até mesmo nas missões gerais, como nos dávamos bem juntos, sempre trabalhávamos com as mesmas facções. Originalmente, dentre os Zodíacos haviam 3 facções. Não vai demorar muito tempo para confirmarmos isso, no entanto, mas não sei nada a respeito das outras facções. Exceção, patriota de extrema esquerda, incompreensível. Facção dos reformistas. Exceção, grande idiota, idiota. Liberais não políticos. Importância do equilíbrio, facção de administração confiável. Todos os membros aceitaram de prontidão. E para podermos fortalecer nossa cooperação, eu pedi que os Zodíacos informassem todas suas habilidades uns com os outros. Narrador continua, tom didático. Mas, atualmente, precisamos nos dividir por especialidade, nos baseando em nossos talentos e perícia. Narrador descrevendo as imagens. Inteligência, biologia, química, defesa. Personagem 1, calmo, analítico. Soubemos a respeito da sua situação por Leório. Personagem 2 responde firme. Não. Personagem 1 prossegue. Pretende estender esse critério a mim também? Personagem 3, tom reflexivo. Então, não faz mal sermos todos honestos e sinceros uns com os outros. Acho que todos entendem a importância e magnitude da missão atual. Personagem 1, claro e direto. Não pedi nenhuma explicação mais aprofundada sobre a sua habilidade e não vou informar nada do que você já me disse até agora. Em troca, não vou informá-lo sobre as habilidades dos outros Zodíacos. Personagem 2, tranquilo, sincero. Não me importo de forma alguma, obrigado por respeitar minhas preocupações. Narrador, voz firme. Com a troca mútua de informações de habilidades dentre os Zodíacos, sabemos que não existe ninguém com uma habilidade assim. Personagem 3, pensamento em voz baixa. De qualquer forma, continue com sua lógica, mas com a presença de Leório aqui, me sinto muito mais calmo e confortável. Personagem 2, sorrindo levemente, tom confiante. Eu acho que talvez, se eu estivesse aqui sozinho, as coisas não funcionariam tão simples assim. Também é uma grande ajuda a nós. Personagem 1, curioso, quase interrompendo. Sobre o quê? Personagem 1, tom firme e analítico. Claro, exatamente. A respeito do que a habilidade é, não existe uma grande probabilidade dela ser usada apenas em missões altamente secretas? É ainda mais provável que a pessoa que a use seja empregada por alguma agência de inteligência de fora da organização. Personagem 2, reflexivo, em tom explicativo. Indo por eliminação das informações de todos os membros da organização e checando suas caçadas anteriores e missões secretas e importantes, agora temos quaisquer conhecidos com uma habilidade assim? Provavelmente não. Se houvesse um informante e eles estivessem preparados para alguém com a habilidade de ver através de mentiras. Narrador, voz pausada. Mas os resultados do exame indicam que não. Personagem 2, continua, pensativo. Chegamos à conclusão de que não existe ninguém que atenda aos requisitos de conhecer alguém com uma habilidade assim. Personagem 3, voz mais grave, intrigado. É realmente estranho esses dois não terem passado no exame. Personagem 4, séria. O mercenário Murrell. Personagem 3, segue, reflexivo. E o bioquímico Yunda. Personagem 1, olhar firme e pensativo. Por que isso? Tem uma coisa me incomodando muito. Personagem 2, mais incisivo. Ou talvez os dois tenham sido enviados por um poderoso espião para serem usados como iscas. Tudo é possível. Personagem 3, grave, pensativo. Para alguém deixar um posto tão importante assim sabendo que haveria uma armadilha, se ele tivesse alguma contramedida, com certeza teria usado. Personagem 2, continua, explicativo. Especialmente Yunde, que é responsável por mediar as conversas entre as divisões de ciência e biologia. Ambos são homens extraordinariamente talentosos. Personagem 1, com convicção. Eu duvidei das máquinas quando ele foi pego no primeiro teste. Narrador, voz séria, investigativa. Depois de renunciar à eleição presidencial, Pariston de prontidão partiu. Personagem de chapéu, reflexivo, pensativo. Porque ainda tinha um companheiro infiltrado. Essa é a hipótese que me preocupa. Personagem de chapéu, em tom grave. Posso testá-los em segredo. Curapica, voz firme, direta, transmitindo confiança. Entendo. Se é isso que quer, você tem minha total cooperação. Personagem 1, voz de surpresa, tom questionador. O que foi agora? Que reunião do nada é essa, Misa? Misa Easton, tom firme e autoritário. Como membro da divisão de defesa, acho que quanto antes trocarmos informações sobre isso, melhor. Outro personagem, voz ponderada. É mais provável que isso seja sobre nossas habilidades, não é? Outro tom direto, questionador.
E quanto aos 2 novos recrutas, vamos deixá-los de fora? Vamos discutir como julgar deles? Miss Aiston resoluto. Sim, com certeza chegaremos a isso antes da viagem, mas antes precisamos confirmar e validar algumas coisas. Miss Aiston, voz séria, grave, criando tensão. Pode ter alguém entre nós que está do lado de Beyond. Sabendo disso, ainda assim pretendem revelar suas habilidades? 17. Personagem 1, gritando, indignado. Mizai, tô perguntando se você tá falando sério, porra! Outro personagem, tom confuso, tentando entender. Ei, por que está dizendo algo assim? Outro desconfiado. Do que está falando? Não tem ninguém entre nós? Miss Aiston, voz firme, séria, impondo tensão. Independente disso, estou apenas comentando que ambas as situações são possíveis. É apenas uma questão do que aconteceu primeiro, e é uma questão de traição ou dúvida. Miss Aiston, mais incisivo. É por isso que estou perguntando. Mesmo sabendo disso, vão revelar suas habilidades? Outro personagem, reflexivo, pensativo, voz firme. Acho que provavelmente ficaria feliz em ajudá-lo a realizar seu sonho, se eu tivesse conhecido Beyond antes de saber sobre a missão do presidente. E mesmo depois de ter visto o vídeo do presidente, provavelmente não mudaria de opinião. Miss Aiston, com firmeza, levantando as cartas. Eu sim! Miss Aiston explicando com determinação. Essa é a minha habilidade. Ao apresentar 3 cartas coloridas aos meus adversários, eu restringo seus movimentos. Eu a chamo de cross game. Mostrando as cartas. Com a azul, eu os forço a entrar na corte. Com a amarela, eles são presos. E com a vermelha, removidos. Close sério, olhar penetrante. É uma questão de determinação. Com voz firme e inabalável. Eu cumprirei minha missão, mesmo que alguém aqui esteja em uma posição diferente. Zoom em câmeras de vigilância observando cada detalhe. Som de corrente balançando. Tensão no ar. Curapica, firme, olhando para a tela. Inocente. Voz ecoando, repetida pelas avaliações. Inocente. 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 Close no olho brilhando de determinação. Corrente oscilando no ar. De repente, a imagem na tela muda, alarme soando em tom grave. Curapica, em choque, aponta com firmeza para o monitor. O informante, com voz ainda mais forte, revelando: é Sayu! Mensagem na tela piscando em alerta. O alarme é ativo por... Narrador grave finalizando o capítulo. Hunter vs Hunter, capítulo 348. Fim.